Bom dia, meus amores. A dica de hoje é sobre relacionamento e compromisso. Quando a gente fala sobre isso, abrange assim muitas perguntas, um ponto de interrogação, né? Mas a palavra do Senhor em Efésios 6 me chamou a atenção quando Deus fala sobre o lar cristão, né? E sobre o compromisso entre pai e filhos, entre os filhos e os pais, entre os casais de namorado, entre os casais marido e esposa, entre a comunhão, né, o compromisso, a igreja e o Senhor, entre o patrão e o funcionário. Então esse versículo aqui me chamou muita atenção. Eu vou ler bem rapidinho, para não ficar longo esse vídeo, e eu vou explicar em 3 etapas, né, fazer 3 tópicos. Hoje eu vou falar sobre um tópico que a palavra do Senhor diz assim: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-o na disciplina e no caminho do Senhor. Então essa palavra aqui é maravilhosa, quando Deus fala que os filhos têm que honrar o pai e a mãe, e que os pais não podem provocar a ira dos filhos. Então ele aqui manda um recado para os dois, tanto para os filhos como para os pais. Nós estamos vivendo uma geração que até na internet o pessoal está comentando, a geração Nutella, que é uma geração fraca, uma geração aleijada. Sabe por que a geração Nutella está sendo uma geração fraca e aleijada? E que no futuro não vai ter mais homens e mulheres como teve no passado? Porque os próprios pais estão aleijando os filhos. Quando um filho pede as coisas quando é pequeno e o pai dá tudo que ele quer, que ele pede, nunca diz não, essa criança ela se torna uma criança aleijada. O pai está aleijando essa criança, porque ele vai se criar achando que pode tudo. Ele não está habituado a escutar a palavra não. E quando ele receber um não da sociedade, ele vai se frustrar e ele vai reagir, né, de várias maneiras. Então, se você ama seu filho, aprenda a disciplinar, aprenda a dar umas varadinhas de vez em quando. Eu não sou a favor da violência, e nem de espancar ninguém, e nem de bater em criança. Porém, a palavra de Deus diz em Provérbio 23 que umas varadinhas na bunda do seu filho não matará, mas livrará a alma dele do fogo do inferno. Então, que você possa ter autoridade sobre a vida do seu filho. Eu vejo aí as reportagens, né? Tem um programa chamado da Super Nanny, que tem pais que têm filhos com 1 ano, 2 anos de idade, que colocam as mãos na cabeça e pedem socorro para a Super Nanny. E a Super Nanny não bate em ninguém, mas a Super Nanny vai lá e ensina os pais a ter autoridade. O que está faltando hoje em dia nos pais é autoridade sobre os seus filhos. Daí, se os pais não refletirem, entender que isso é necessário, o que vai acontecer? Depois vai ter uma fábrica Super Nanny, vai ter uma Super Nanny para cada casa, vai ter mais Super Nanny no país do que farinha no supermercado. Porque não era mal se tivesse, era maravilhoso, mas os pais não podem perder sua identidade, não pode perder o seu lugar na sua casa. Você é o chefe da casa, você é o pai, enquanto a criança é de menor, enquanto você está dando comida, dormida, alimento, roupa, enquanto você cuida dele, você tem autoridade sobre ele para direcionar o caminho e levar para a casa do Senhor, porque o pai que leva o seu filho na casa do Senhor, jamais ele tirará ele de uma delegacia. Essa é a mais pura verdade. Né? E os filhos que vêm honrar os pais, porque hoje em dia os filhos não dão mais a benção para os pais, os filhos não chamam mais os pais de senhor, de senhora, os filhos não respeitam mais os mais velhos, quando estão conversando, os filhos pequenos se metem na conversa dos mais velhos. É uma falta de reverência, né? As pessoas estão conversando, fica passando pelo meio, chama os pais de você. Se o pai contrariar, eles
grita com os pais, puxa os cabelos das mães, bate. Tem filho que até esfaqueia os pais. Isso é barbaridade. Isso é o fim dos tempos, sabe? É muito triste a gente assistir os vídeos que eu tenho assistido na internet das filhas batendo nas mães, dos filhos batendo nos idosos. Os pais queriam com tanto sacrifício um filho, renuncia a tanta coisa para poder dar o melhor para o seu filho, e de repente quando o filho fica grande, que tem condições, tudo, pega e coloca o pai numa casa de um lar, num asilo, num lugar abandonado, onde as pessoas judiam. Quando é a hora de você retribuir aquilo que você recebeu, você retribui de uma maneira muito triste, muito difícil. Você faz colocar o seu pai num lugar do esquecimento. É muito triste isso. Eu assisti um vídeo outro dia na internet, onde uma criança, que acho que tem aproximadamente uns 6, 7 anos ou menos, ele agredia a mãe. Ele agrediu a mãe, bateu na mãe, depois ele foi num pé de flor e arrancou uma varinha e veio para bater na mãe, que era a varinha que a mãe tinha que ter quebrado para bater nele. Ele veio bater nela. E a pessoa que estava filmando disse: ele vai lhe bater. E ele reagiu querendo bater na pessoa que estava filmando. Então é o cúmulo. Como é que uma mãe que tem 30 anos leva uma surra de um filho de 5 anos? Onde é que nós estamos? Que país é esse? Onde é que nós vamos chegar com esse tipo de atitude? Uma outra cena de uma criança no ponto do ônibus, a mãe desesperada, o filho incomodando a mãe, gritando, batendo na mãe, puxando os cabelos da mãe, que teve que uma pessoa que estava no ponto do ônibus chamar atenção e mandar o moleque se sentar, porque as pessoas não estavam aguentando. Por quê? Porque os pais não têm mais autoridade, precisa a sociedade se revoltar, precisa as pessoas de fora chamar atenção. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, curta e compartilhe, e até o próximo vídeo.